Estamos em pleno segundo turno das eleições. Como um canal de educação financeira, eu não poderia deixar de falar desse assunto, uma vez que ele afeta diretamente a economia do nosso país. As ações do governo afetam o dólar, os juros, o desemprego, o salário e diversos outros aspectos econômicos. E por isso hoje eu vim trazer um conteúdo didático para fins educacionais sobre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Essa análise vai ser feita a partir dos seus governos anteriores, uma vez que os dois já foram presidentes anteriormente, fica muito mais fácil analisar as medidas em cada gestão. Lembrando que eu vou me ater somente à questão econômica. Claro que dentro de um governo outras coisas influenciam na economia, mas eu vou pegar aqui medidas diretas que influenciam na economia do país. E para exercitar um pouco a democracia, eu peço que você deixe nos comentários qual candidato você vai votar para presidente nesse fim de semana. E não vamos tentar fazer discussão nos comentários, muito pelo contrário. Coloque argumentos por que você vai votar no seu candidato e quem sabe você consiga um voto a mais. O meu nome é Victor e esse é mais um vídeo dos Investidores Invictos. Para o pessoal que já me conhecia percebeu que eu estou num cenário diferente, acontece que eu me mudei e por conta disso eu ainda estou construindo o meu novo estúdio. Mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo que eu acho essencial para a gente fazer essa semana. E para fazer essa análise de hoje eu vou trazer alguns dados como o PIB, a inflação e algumas medidas econômicas tomadas em cada governo. Lembrando que nenhum governo pode ser analisado isoladamente, existem fatores externos que influenciam dentro do nosso país na vigência de cada mandato e também existe a questão de pegar pautas do governo anterior que afetam diretamente o governo vigente. Então existem algumas questões que são subjetivas e eu vou tentar não ser parcial nesse vídeo. Então olhando um pouco para o PIB de cada governo, a gente tem aí no primeiro mandato do Lula, em 2003, nós temos um aumento no PIB de 1,14%, 2004 5,76%, 2005 3,20% e em 2016 quase aí 3%, totalizando ao todo 14,76% no crescimento do PIB no primeiro mandato. Já no segundo mandato, a gente teve em 2007 aí 6% de crescimento, 2008 5% de crescimento, em 2009 a gente teve uma queda de 0,13% por conta da crise subprime, que aconteceu em 2008, mas afetou o Brasil em 2009, e em 2010 crescimento de 7,5%, totalizando 19,85% de crescimento no PIB durante o segundo mandato. Já no governo Bolsonaro, a gente teve em 2019 1,14% no crescimento do PIB, em 2020 a gente teve menos 3,88%, a gente teve a crise da Covid-19, em 2021 um crescimento de 4,60% e em 2022 um crescimento de 3,12%. Lembrando que como 2022 não acabou, esse número é com a projeção do FMI e não um número fechado. Falando um pouco de inflação em cada um dos mandatos, no primeiro mandato do Lula a gente teve uma média anual de inflação de 6,4%. No segundo mandato do Lula a gente teve uma média anual de 5,14% e no governo Bolsonaro a gente teve aí uma média anual de 6,26% de inflação, também contando com a projeção final desse ano. Lembrando que a inflação é a contínua desvalorização do nosso dinheiro, então quanto maior a inflação, pior a nossa situação financeira. E quanto aos investimentos, vamos ver como que performou a Bolsa de Valores em cada um desses mandatos. Então, no primeiro governo do Lula, o Ibovespa cresceu mais 294%, isso entre 2003 e 2006. No segundo governo do Lula, o Ibovespa cresceu 55%, entre 2007 e 2010, e no governo Bolsonaro cresceu 25% entre 2019 até outubro de 2022. A taxa de desemprego, no caso, é calculada trimestralmente e teve bastante variação de ano a ano, então eu vou pegar a máxima e a mínima em cada governo. Entre os dois mandatos do Lula, de 2003 a 2010, a gente teve o maior desemprego de 10,5%, e o menor desemprego de 6,8%. Já no governo Bolsonaro, entre 2019 e 2022, a gente teve 14,9% de desemprego durante o auge da Covid e o menor desemprego, que é o atual, de 9,1%. Outro indicador econômico é a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB é a porcentagem daquilo que a gente produz
que tem que ser voltado para o pagamento da dívida pública. Quanto maior a relação dívida-PIB, pior, porque a gente está tendo mais dívidas a pagar com aquilo que a gente produz. E como vocês estão vendo aí na tela, durante os governos do Lula de 2003 a 2010, a gente teve aí uma dívida PIB que começou a 73% e foi diminuindo aos poucos até que em 2010 foi para 63%. E olhando aqui para a relação dívida PIB do governo Bolsonaro entre 2019 e 2021, a gente teve um começo de 87% e em 2020 estourou para 98%. Por quê? Por causa dos custos que teve na pandemia, né? Teve custo de leito, centro de atendimento, teste de Covid, vacina, pagamento de servidores da saúde. Então, tudo isso gerou um custo que precisou ser feito uma dívida pública durante essa crise. E agora a gente está baixando. Em 2021 a gente teve 93% e a gente não tem dados agora de 2022 pelo ano também não ter acabado. Em relação ao dólar, olhando o histórico do dólar, a gente consegue ver no governo Lula um bom controle do preço do dólar, né? Principalmente auxiliado pelo ciclo das commodities e pelos juros altos. E aí ele foi subindo depois até R$4 no governo Dilma, teve uma queda do governo Temer e estava estabilizando até o início da pandemia, em março de 2020, que daí para frente a trava econômica fez com que o dólar passasse R$5, como ele está hoje, aí próximo de R$5,30. Falando um pouco sobre medidas econômicas em cada um dos governos. Aqui eu vou falar algumas ações, algumas coisas que aconteceram em cada um dos governos e que foram pontos positivos e negativos. Então, pontos positivos do governo Lula. Logo no começo do primeiro mandato, o Lula nomeou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. O Henrique Meirelles, para quem não sabe, é esse cara que está aparecendo aí na tela. Ele é uma das figuras mais respeitadas da área financeira internacional e ele foi presidente do Bank Boston nos Estados Unidos. E antes de assumir o Banco Central, né, ele também já fazia parte do conselho de administração de várias empresas financeiras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E hoje ele faz parte do conselho global de uma das maiores corretoras de criptomoedas no mundo, que é a Binance. Além disso, o governo Lula antecipou o pagamento da dívida externa do Brasil, né, ele trouxe mais prestígio dos investidores internacionais, o que fez também aquele controle do dólar. E por conta do investimento externo, o estoque em reservas internacionais do Brasil ultrapassou 37 bilhões, que era o valor inicial, para 288 bilhões de dólares. Essas reservas internacionais, inclusive, ajudaram a gente a ser um dos países menos impactados com a crise do subprime. Agora, pontos negativos do governo Lula. Ainda falando sobre o pagamento da dívida externa, ele foi pago com dívidas internas. Então, como é que aconteceu? O Brasil ele pegou dinheiro com os bancos brasileiros, pagou a dívida externa, a gente conseguiu ter essa arrecadação, mas a gente ficou devendo para os bancos brasileiros com juros maiores. E por conta disso os bancos tiveram lucro recorde e o nosso endividamento passou 1,6 trilhões, também recorde na época. Além disso, o governo Lula foi marcado por taxas de juros muito altas, né, na maior parte do tempo acima de 10%, e o que dificultou o acesso a crédito, o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e, claro, as pessoas que tinham necessidade de financiamento. Outro problema foi a indicação para o ministro da Fazenda do governo Lula. O primeiro ministro da Fazenda foi o Antônio Palocci, que teve que renunciar ao cargo em 2006, né, por conta de pressão por ter sido réu em quebra de sigilo bancário, né, e futuramente foi preso em 2015 por corrupção passiva. Outro ponto é que o posicionamento do Lula é voltado para um Estado maior, ele é um mais estatizante, então ele criou estatais durante o governo, nenhuma delas foi relevante e o governo dele é marcado, né, contra as privatizações. E o problema disso é que o controle dessas empresas pode ser trocado por fins políticos e não por fins técnicos, o que, claro, pode inclusive aumentar o gasto público. Agora passando para os pontos positivos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, né, ele se apontou como um governo com propostas mais liberais, mais voltados para privatização, desburocratização, redução de impostos, e aconteceram algumas medidas realmente que confirmaram esse posicionamento. No caso, durante o governo dele, ele reduziu ou zerou impostos sobre uma série de produtos e permitiu, claro, a diminuição dos preços e facilitou a importação sem ter que congelar esses preços. Então, ele reduziu os impostos, o que no consumidor final chega mais barato, e não precisou congelar os preços para que o produtor saia prejudicado. Outro ponto positivo é a MP da Liberdade Econômica, que são diretrizes, né, de uma relação entre a iniciativa privada e o governo, que vai garantir princípios de boa-fé e garantia para exercer a atividade econômica
sem prejuízo, uma vez que, né, ele assume que o pequeno empreendedor ele tem uma fragilidade diante do Estado e que ele precisa ter alguma autonomia e alguns direitos para poder começar o seu negócio com menos barreiras. Em poucas palavras, é uma lei que protege o microempreendedor de problemas burocráticos que muitas vezes são inviáveis para quem começa um negócio, como por exemplo o alvará, credenciamento, obrigatoriedade de ponto para empresas com menos de 20 funcionários, né, que teve essa mudança. E por último, a gente teve a independência do Banco Central. O Banco Central ele parou de ser um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e passou a ser um órgão independente. E isso muda basicamente tudo na relação do controle da taxa de juros, porque agora o governo não pode martelar a taxa de juros para fins próprios. Agora, o Banco Central, como órgão independente e autônomo, ele vai poder decidir, através do Copom, a taxa de juros para se adequar melhor ao cenário macroeconômico. Além disso, o próprio Conselho do Banco Central tem a rotatividade que não bate com a entrada do presidente. Então, enquanto tiver um membro do Conselho entrando, não necessariamente vai ser na entrada do presidente, o que, claro, impede que tenham mais interesses políticos em cima do Banco Central. Agora para os pontos negativos do governo Bolsonaro, né? A má fama do Bolsonaro, né, por conta de algumas declarações, complicou o comércio exterior. Então, né, desde o começo do governo, antes do começo da pandemia, o nosso PIB já estava caindo aos poucos e se recuperou a partir de 2021. O Brasil também chegou a ter a terceira maior inflação da América Latina e dos países do G20. Entre os países da América Latina, ele ficou atrás da Argentina e Venezuela, e dos países do G20 ficou atrás da Turquia e da Argentina. Quanto também ao Ministério da Economia, em 2021, o ministro Paulo Guedes informou ser dono de uma offshore. Offshore é uma aplicação em paraísos fiscais fora do Brasil, o que não é ilegal, a não ser que você seja do alto escalão do serviço público. E acontece que, né, o próprio Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe no artigo 5º que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras que possam ser afetadas por políticas governamentais. E naquele caso, né, toda a atuação do Ministério da Economia ele afeta nessa variação do dólar e Paulo Guedes acaba lucrando com a alta do dólar, o que prejudica o país e torna a administração dele questionável. E claro, além de todas essas medidas positivas ou negativas de cada um desses governos, a gente poderia acrescentar outros fatores que também afetaram a economia, mas que não foram diretamente voltadas a ela, como por exemplo o Lula não ter aproveitado direito o boom das commodities em 2018 ou da administração do Bolsonaro na pandemia, mas aí a gente entraria em pautas onde eu precisaria ser parcial e entrar muito a fundo em assuntos específicos, que não é o objetivo desse vídeo, mas mostrar dados e alguns fatos que aconteceram em cada um dos governos. Então, se você confirmou o seu voto com esse vídeo ou se você mudou de ideia, comenta aqui embaixo pra gente, de novo, dando argumentos sobre cada um desses pontos, sobre o seu candidato. Por que você acha que o nosso país pode melhorar, que os nossos investimentos vão ser mais rentáveis, que a nossa qualidade de vida vai ser melhor? Deixa aqui, compartilha com a gente esse conhecimento. Feito isso, eu espero ter te ajudado, eu te desejo muito sucesso, eu te desejo um bom voto nesse domingo e até o próximo vídeo.